Você está relaxando no seu quarto, ouvindo música, quando de repente a internet cai. Então tenta reiniciar o telefone, mas ainda não há conexão. Do nada, sua irmã invade seu quarto em pânico. Ela está gritando algo sobre anéis. Que anéis serão esses? Nada está fazendo sentido, então ela o arrasta para fora de casa e mostra o céu. Você olha para cima e vê faixas de objetos se formando quilômetros acima da superfície da Terra. Parece que sua irmã tem conexão. Vocês dois verificam na internet o que está acontecendo e em todos os lugares a mesma coisa está virando manchete. Anéis estão aparecendo de repente em nosso céu. A hashtag Anéis na Terra está batendo recorde e os vídeos estão super virais. Sua irmã não pode deixar de fazer o mesmo que todo mundo e tira um monte de selfies com o céu. Você corre até a TV na sua sala para ver as notícias. Os cientistas estão alertando sobre uma catástrofe que se aproxima e explicando que todos devem permanecer dentro de casa. Mesmo sendo um dia sem nuvens no meio do verão, o tempo parece estar ficando cada vez mais frio. De repente, o sinal é cortado. Outros canais também não mostram mais nada. Então você vê seus vizinhos fazendo as malas e saindo. Outros seguem o exemplo. Você hesita um pouco, mas decide fazer o mesmo, afinal. Sua irmã ainda está do lado de fora, tirando selfies quando você insiste que ela o acompanhe para buscarem algumas respostas. Vocês dois entram no carro e dirigem para a cidade. Os anéis lá no alto parecem ganhar mais massa a cada segundo. O frio aumenta cada vez mais. Você vai para a universidade para ver se alguém sabe de alguma coisa, mas não tem ninguém lá. Apenas um carro no estacionamento. E o bom é que ele é de alguém conhecido. Vocês entram correndo e encontram o professor de astronomia fazendo alguns cálculos rápidos e tentando descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ele insiste para você sentar e começar a explicar. Ninguém sabe do que se trata, mas isso está limitando a exposição do Sol na Terra. O que explica porque está ficando mais frio a cada minuto. E o motivo de os anéis estarem ficando mais grossos também é um mistério. Em Saturno, os anéis são feitos de gelo e partículas de rocha, que podem ser tão pequenas quanto uma formiga ou do tamanho de um ônibus. As rochas podem ser restos de detritos de meteoros ou mesmo de planetas anões. Mas como a Terra fica bem perto do Sol, o gelo não estaria flutuando logo acima de nós. Todas essas rochas empilhadas acabam bloqueando o acesso do nosso planeta ao Sol para nos aquecer e nos dar luz. O professor continua explicando que a Terra entrará em uma nova era do gelo e os níveis de oxigênio se esgotarão dentro de 1 ano, a menos que esses anéis recém-surgidos desapareçam em breve. Isso também explica por que não há conexão de internet. As rochas que formam os anéis estão atingindo e quebrando os satélites. De repente, há um barulho alto, como o de uma campainha do lado de fora. Vocês três saem e veem um helicóptero disparando um alarme com uma luz vermelha piscando. Todos para suas casas agora! Isso não é um treinamento! Todos, voltem para casa! Você entra no carro com sua irmã, mas as vias estão congestionadas. É preciso seguir a pé, o que levará 2 horas. Não tem como alguém ficar ao ar livre. Vocês se aventuram, vendo todos presos no trânsito. Estão todos discutindo, um verdadeiro caos. Você tenta não ser pego no meio dessa loucura e escapa até a rodovia. Com os anéis ficando mais grossos, menos luz do sol está entrando. Essa informação da Era do Gelo ficou presa na sua cabeça, o deixando ainda mais assustado. Você respira fundo e vê uma névoa saindo de sua boca. O céu está ficando mais escuro e vocês ainda não estão em casa. Sua irmã está cansada e precisa descansar, mas você incentiva a seguir em frente. Então, encontra uma loja de roupas abandonada e entra. Na verdade, os balconistas estão dando jaquetas grossas para todos vestirem. Vocês pegam as suas. Só falta mais 1 hora para chegar em casa e o céu está completamente escuro. Não existe a menor chance de sair nessas condições. Então, o jeito é acampar na loja. Eles montaram uma mini fogueira no meio dela e fizeram sacos de dormir improvisados com o resto das roupas não utilizadas. Felizmente, há comida suficiente para alimentar a todos. No meio da noite, o fogo se apaga e não dá mais para ver o lado de fora da loja. Você vai até a janela e a abre. Uma enorme pilha de neve cai para dentro e acorda todos. É metade de janeiro e uma tempestade de neve se formou durante a noite. Todos estão congelando, então refazem o fogo. Não tem rádio nem nenhuma maneira de saber o que está acontecendo. O vento aumenta e começa a sacudir a loja. As coisas começam a cair das prateleiras. Mas todos estão aconchegados perto do fogo. No dia seguinte, você olha para fora e vê toda a área coberta de neve. Mesmo sendo um lugar ensolarado, onde quase não chove. E os anéis na atmosfera externa estão ainda maiores do que na noite anterior. Do nada, um caminhão, cheio de gente, para e o motorista diz que há um abrigo para todos a alguns quilômetros de distância. O veículo tem correntes nos pneus e está equipado para as piores condições de neve.
Mesmo sendo de manhã, o céu está muito escuro. Todos vocês entram. Carros abandonados, alguns com as portas ainda abertas, estão espalhados por toda parte. O caminhão passa por eles ou simplesmente por cima dos que estão no caminho. Ele para ao lado de uma ambulância e leva todo o equipamento para socorrer quem precisa. Ao passar por sua vizinhança, dá para ver sua casa inteira coberta de neve. A grande árvore do seu quintal caiu com o peso da neve e quebrou o telhado, deixando que a neve invadisse a casa. O caminhão passa rápido e chega ao abrigo que, para sua surpresa, é o shopping. Você sai e vê muitos dos moradores da cidade sendo conduzidos a várias lojas, que agora se transformaram em dormitórios e unidades de saúde. O seu é em uma loja de esportes, com um monte de outras pessoas. Sua irmã também pode dormir junto. E, para sua sorte, dá para ver o professor ajudando algumas pessoas. Mas, logo depois disso, uma forte explosão atinge o shopping e estilhaça as vidraças. Todo mundo se abaixa para se proteger. As pessoas correm para fora. Ao sair, você vê um grande objeto metálico caído na frente da entrada do shopping. Há pessoas lotando o local, então não é fácil ver o motivo de tanto alarido. Mas depois de olhar mais de perto, você descobre que é um satélite que caiu de órbita. Ele se espatifou no jardim da frente e fez um estrondo. Também houve relatos de outros satélites vindo para a Terra, nos lugares mais aleatórios. Isso significa que toda a comunicação foi eliminada do mapa. Você corre de volta para dentro do shopping para esperar o que vai acontecer a seguir. Dá para ver que sua irmã está com medo, sem saber que a nova era do gelo acabara de começar. Um ano depois, você está relaxando no seu bunker quando sua irmã chega, enlouquecida. Os anéis ainda estão lá, mas é outra coisa agora. Você corre para fora e vê todos se reunindo e olhando para o céu. Em um ano, as temperaturas caíram a ponto de congelar toda a superfície terrestre. Desertos e selvas tropicais se transformaram em terras desertas geladas. Mais da metade da vida selvagem foi extinta e as árvores são tão raras quanto um trevo de 4 folhas, o que significa que os níveis de oxigênio caíram significativamente. A maior parte da população, ou o que resta dela, vive com tanques de oxigênio, com os cientistas ainda tentando decifrar o caso dos anéis, exatamente o que o professor previu. Mas lá no céu, as pedras parecem estar caindo e se espatifando por toda a parte. Primeiro lá longe, depois mais perto. Você e todos os outros correm de volta para o shopping, que foi coberto com uma camada de metal para manter o calor interno. Era necessário ser muito seguro lá dentro. Se as pedras estão caindo, isso significa que os anéis estão se dissipando. De repente, você está cheio de esperança de que a Era do Gelo possa acabar logo. Sabe qual é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno? Se você disse a Estação Espacial Internacional, está absolutamente certo. E adivinha o que é mais legal? Você pode se inscrever para receber um aviso toda vez que a International Space Station, a ISS, estiver viajando perto de você. Se isso acontecer à noite, você poderá vê-la sem ajuda. Mas seja esperto, porque a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por hora e circula nosso planeta a cada 90 minutos. Se você se movesse a tal velocidade, seria capaz de fazer uma viagem de ida e volta à Lua em um dia. Ao mesmo tempo, a ISS não é o objeto mais rápido construído por humanos. Este título pertence à sonda solar Parker, que viaja ao redor de Vênus e do Sol a uma velocidade de 69,2 km por hora. Pensando pelo lado positivo, os astronautas da ISS veem o nascer e o pôr do Sol 16 vezes a cada 24 horas. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira superadora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 100 metros de comprimento de ponta a ponta, aproximadamente o mesmo comprimento de um campo de futebol. Ela também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem atracar na ISS ao mesmo tempo. Seu espaço de trabalho e moradia é maior que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 dormitórios, uma academia, 2 banheiros e uma bela janela com vista de 360 graus. Agora vamos imaginar como seria a sua vida se você fosse um astronauta na Estação Espacial Internacional. Para começar, você seria capaz de fazer algumas coisas legais, como atirar bumerangues. Uma vez, um astronauta atirou um bumerangue dentro da Estação Espacial Internacional e o bumerangue voltou para ele. Portanto, lembre-se que enquanto houver algum ar, o espaço não vai te impedir de ter um pouco de diversão. Na ISS, você teria que lidar com cheiros nojentos.
Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam consigo para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não dá para arejar a sala se você não gostar do cheiro dentro dela. É por isso que a NASA é muito cuidadosa quanto ao tipo de cheiro que embarca nessa viagem. Você também teria que se livrar das suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar 1 quilo de carga para a Estação Espacial Internacional custa mais de $10.000. É por isso que custa menos jogar fora suas roupas quando elas ficam sujas do que desperdiçar água ao lavá-las. Durante o sono, você poderia contar com um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você expiraria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. Mas o que você poderia fazer na ISS? Muito provavelmente uma pesquisa relacionada ao espaço. Os astronautas da estação não apenas exploram as possibilidades de futuras viagens espaciais, mas também realizam todo tipo de estudos e investigam o efeito da microgravidade sobre o corpo humano. Ah, e por falar em microgravidade, as pessoas muitas vezes pensam que no espaço você experimenta a gravidade zero. Daí a falta de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes do universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua longe da Via Láctea. Os astronautas da ISS experimentam a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície da Terra. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A nave espacial, as pessoas dentro dela e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. Como todos estão caindo juntos, a tripulação e as coisas que estão dentro parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. Mesmo que a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, são coisas muito diferentes. No caminho para a ISS, você estaria usando um traje espacial laranja brilhante. Essa cor é chamada de laranja internacional e tem a mesma tonalidade da tinta que reveste a Tokyo Tower, no Japão, ou a Golden Gate Bridge, em São Francisco. Mas, uma vez alcançada a vasta extensão do espaço, você trocaria o laranja por branco neve. A questão é que o terno laranja está equipado com material que pode ajudar os astronautas a sobreviver se algo der errado durante o lançamento ou aterrissagem da nave. Por exemplo, um traje habitual tem foguetes, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Os trajes brancos e volumosos são chamados de EVA, que significa atividades extraveiculares. Sua finalidade é totalmente diferente da dos ternos laranja. Os astronautas vestem ternos EVA quando vão a uma passarela espacial. Tal traje pode protegê-los das condições hostis do espaço exterior, com suas temperaturas extremas e o quase vácuo. Além disso, o traje branco pode evitar que pequenos detritos prejudiquem os viajantes do espaço. A propósito, se você precisasse coçar o nariz enquanto veste seu traje EVA, usaria um pedaço de velcro dentro do capacete. A falta de gravidade também torna o espirro dentro de um traje espacial um problema sério. Se você tivesse que espirrar durante um passeio espacial, teria que dobrar sua cabeça para baixo e espirrar no peito. Caso contrário, sua viseira precisaria ser equipada com minúsculos limpadores de para-brisa. No espaço, você veria frequentemente flashes aleatórios de luz. E não seriam alucinações. Os raios cósmicos que atingem seu nervo óptico criariam esse efeito. Você não vê flashes semelhantes aqui na Terra, porque a magnetosfera não deixa que os raios cósmicos cheguem até você. Antes de ir para o espaço, você passaria por algum treinamento subaquático. Em tese, é para simular a gravidade zero. Mas, na verdade, isso não tem nada em comum com estar no espaço sideral. Portanto, o objetivo principal desse treinamento é ver como os astronautas do futuro podem lidar com ambientes extremos. Mais tarde, durante a adaptação espacial, você pode se sentir, digamos, esquisito. Cerca de 50 a 75% dos astronautas têm sintomas altamente desagradáveis, como vertigens, dores de cabeça, náuseas e cansaço geral. Felizmente, tudo volta ao normal dentro de 72 horas.
Antes de ser escolhido para voar para o espaço, você teria que passar por uma concorrência incrivelmente dura. De acordo com a NASA, eles aceitam apenas 8 em cada 6.000 candidatos. Além disso, o processo de seleção leva cerca de 18 meses. Se você sentisse saudades de casa em uma missão e começasse a chorar, suas lágrimas não correriam pelo seu rosto. Em vez disso, elas se reuniriam em espessas manchas de líquido ao redor dos seus olhos, porque a tensão superficial da água manteria suas lágrimas juntas. Você também teria que se lembrar de segurar algo antes de cair no sono. Caso contrário, flutuaria facilmente para longe da sua cama e se chocaria com alguma coisa. É por isso que os astronautas geralmente descansam em sacos de dormir em uma pequena cabine da tripulação. Outro assunto com o qual você teria que lidar seria tomar um banho em condições de microgravidade. E não é uma proeza fácil. Os astronautas tomam banho em um cilindro fechado. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20.000 atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma superterra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta superterra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim,
Provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim.